paz do Senhor Jesus, amém? Bom, hoje eu estou aqui no canal para poder trazer uma mensagem que está no livro de Lucas, no capítulo 22, do versículo 54 ao 61. Hoje estou aqui para apresentar o canal, né, com essa nova vestimenta, com esse fundo aqui, né, e estou fazendo mais para que vocês julguem aí do outro lado como é que está o canal, se vocês gostam dessa forma, se não gostam. O canal ele tem um intuito, que é trazer a palavra do Senhor, amém? E antes de eu começar, eu gostaria que vocês aí do outro lado se inscrevessem no canal, deixassem o joinha, deixem seu comentário aí embaixo para fortalecer o canal, amém? Bom, a mensagem que eu vou deixar aqui está no livro de Lucas, no capítulo 22, do versículo 54 ao 61. E a mensagem diz assim: então prendeu e o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia de longe. E quando acenderam o fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entrando uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. E pouco depois, vendo-o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Bom, a mensagem de Pedro está dizendo aqui dentro do contexto dele. Pedro era um homem dentro da história que foi um dos que foram introduzidos no Evangelho, começando com a chamada. E o Senhor saía pelo caminho, chamando aqueles que iam após ele. E Pedro, a história diz que ele era um pescador. A história diz que Pedro, ele era inteligente e educado. Ele foi chamado, mas ele ainda não tinha introduzido nele a certeza de quem era Cristo, o que ele queria. Mas mesmo assim, Pedro caminhava. E dentro da história você vê que quando Jesus ia curando as pessoas, geralmente iam 3. Pedro, Tiago e João. O nome de Pedro sempre estava na frente. Deus, ele quando te chama, automaticamente ele coloca um carimbo na sua vida. Para que, mesmo que você se afaste, todos que estão lá fora vai te conhecer como um cristão. Porque Deus, ele quando te chamou, automaticamente ele escreveu o seu nome no livro da vida. Ele sabe que você vai falhar, ele sabe que você vai cair. Mas você não vai ficar prostrado, porque Deus conhece a sua natureza. Deus, ele quando chamou os discípulos, pescadores que estavam ali, ele chamou e disse: vinde após mim. E automaticamente eles se levantaram e foram. Eles não ficaram pensando em 2 pensamentos. Automaticamente eles se levantaram e foi. Para a glória do Senhor. E Pedro agora não tinha passado, então, pela sua provação, pela luta, pela perseguição. E automaticamente o que é que acontece? Pedro agora, ele está nesse contexto. Aonde? Aonde Jesus agora foi preso. E Pedro agora ficou com medo de ser preso e perder a sua liberdade. E o que é que ele faz? Poxa, eu vou negar, eu vou seguir, mas vou seguir de longe.
E geralmente tem alguns no nosso meio, no nosso tempo, que faz a mesma coisa. Vai para a igreja não é porque ele está querendo Jesus, mas ele está querendo alguma coisa do Senhor. Ele não quer aquele que abençoa. Ele quer só a bênção que o abençoador pode dar. E quando ele não consegue, aquele que está perto, ele já começa agora a adorar o Senhor mais de longe. Ele começa a ir mais lá para trás. Ele não está mais querendo o Senhor da forma que ele queria, porque o que ele necessitava do Senhor era só o que ele podia dar. E Pedro estava fazendo a mesma coisa aqui. Pedro, ele começou a seguir o Senhor, mas começou a seguir o Senhor de longe. E quando você começa a seguir de longe, você começa a ficar fora do conceito do Senhor, fora da proteção de Deus. E agora você vê que Pedro, ele vai e se senta agora na roda dos escarnecedores. Porque aquelas pessoas que estavam ali acendendo a fogueira, não foi para poder saudar o Senhor, eles estavam ali para escarnecer. Eles estavam ali para poder participar da maldade que iam fazer com o Senhor. E Pedro estava no meio. Ele começou a seguir de longe. E agora ele está ao redor, na roda dos escarnecedores. Tem gente que é dessa forma. Tem gente que não segue a Cristo porque ele quer Cristo, mas pelo que Cristo pode dar. E a palavra do Senhor está aqui. Pedro era aquele homem que anteriormente puxou a espada e cortou a orelha de Malco para defender a Cristo. Pedro era aquele que fez a promessa precipitada e disse: Senhor, até para a cruz, se for para a morte, eu vou com o Senhor. Ele fez as promessas e agora você vê Pedro negando ao Senhor, seguindo de longe, sentando na roda dos escarnecedores, negando ao Senhor. Mas Cristo já sabia do que ia acontecer. Cristo não viu um homem que estava se desviando, mas ele viu um homem que ia fazer grandes coisas depois. Porque o carimbo já estava ali. Quem estava do lado de fora, para um homem que está seguindo de longe, sentado na roda dos escarnecedores, as pessoas viam Cristo na vida dele. Então você não vai ficar prostrado, porque Deus não vai permitir. Você caiu, mas não é para ficar caído, mas é para se levantar. E assim foi Pedro. Você quer a bênção? Vai para Deuteronômio. A bênção que segue você, não é você que segue a bênção. E Pedro, agora, depois de ter negado ao Senhor 3 vezes, ele olhou e viu o Senhor olhando para ele. Ele sentiu e lembrou daquilo que Cristo falou. E ele chorou amargamente. E só quem chora se arrepende. Quem derrama as lágrimas se arrepende. Porque lágrima é uma coisa importante. Lágrima é aquilo que prova que você se arrependeu, que você sentiu do que você causou, do que você fez. E você volta atrás, pegar o machado que caiu, volta às suas primeiras obras. E Pedro agora chora amargamente pelo que aconteceu. Mas o Senhor disse para ele: quando você voltar, anime seus irmãos. Porque Deus sabia da capacidade dele. O Senhor Jesus Cristo sabia da capacidade de Pedro. Pedro chorou amargamente, mas eu acredito que ele se arrependeu, porque Pedro tem um papel importante na palavra do Senhor, como você também tem. Você que está aí do outro lado, que às vezes está passando por dificuldade e se pergunta por que você não consegue as coisas. Às vezes é porque você ainda não tem um compromisso com o Senhor. Você ainda não conseguiu se encontrar. Porque a bênção não é você que vai atrás dela, é ela que tem que vir até você. É ela que tem que vir até você. Amém? Que o Senhor continue te abençoando, que o Senhor continue derramando sobre ti as bênçãos dele sem medida, que o Espírito Santo faça morada no teu coração. Amém? O canal está aí. Se inscrevam no canal, dê seu joinha. Amém? E dê seu comentário. Diga como é que está o canal, se vocês estão gostando.
se o contexto está bom, se o fundo está bom, o que é que vocês querem que mudem. Amém? Que o Senhor continue abençoando a vida de vocês, a vida da família de vocês. E o canal está aqui. Vou aprender cada vez mais para poder estar trazendo a mensagem do Senhor para o meu e para o seu coração. Amém? Que Deus abençoe a todos. Até a próxima mensagem. Amém?